TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Tribunal julga crimes de homicídio esta semana em Araxá. São 5 crimes contra a vida ocorridos em Araxá. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Terminou ontem o prazo para cadastro de projetos de artistas e promotores culturais de Araxá para a Lei Aldir Blanc. Em todo o país, há cerca de 5 milhões de pessoas envolvidas nas questões culturais. E para a gente falar o que acontece para quem fez o cadastro até o dia 30 de novembro, eu converso agora com a presidente interina do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá, Cíntia Versosa. Após as inscrições no edital, qual o processo, o que acontece? Bom, o Conselho de Política Cultural, são 3 conselheiros da sociedade civil e a Fundação Cultural Comão Barreto colocou 3 conselheiros do poder público. Então, essa comissão, ela vai analisar os projetos, tem 5 dias úteis para analisar todos esses projetos, aprovar, e daí a gente vai contemplar todos esses artistas que pleitearam, né, esses projetos pela Lei Aldir Blanc. Quando e onde esses projetos aprovados serão apresentados? Eles sairão na publicação do DOMA, né, a primeira coisa. Eles vão ser julgados mesmo na Escola de Música. Foi decidido que a comissão vai trabalhar dentro da Escola de Música que se encontra, né, fechada. Então, nós vamos utilizar o espaço e eles vão trabalhar todas essas questões. O interessante de 3 conselheiros da sociedade civil e 3 do poder público é exatamente esse equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. O trabalho coletivo é super importante nesse momento, tanto é que a Fundação e o Conselho trabalharam juntos nesse processo inteirinho, né, de instalar, de chegar esse recurso na cidade, de ver o que vai fazer, de elaboração de editais, né? Então, isso tudo foi bem em conjunto. O frigorífico de Araxá busca mais espaço para comercialização de carnes bovinas e suínas. Desta vez, almeja o selo do SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que faz parte do Sistema Unificado de Atenção Sanidade Agropecuária, padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. O espaço, que começou a funcionar em caráter experimental em 2018, segue em expansão, garantindo qualidade e serviço. Atualmente, o frigorífico conta com 158 funcionários que atuam diariamente no trabalho de administração, abate, fiscalização e comercialização da carne, que atende a toda a região. Araxá tinha uma deficiência muito grande de ter na época era um matadouro, né? Quando nós viemos para cá, eles falavam que era um matadouro. E nós investimos bastante e conseguimos tirar dessa situação de matadouro municipal. E hoje ele é um frigorífico que podemos dizer que no Alto Paranaíba é uma planta que vem representar bem o município e a região. Todo o trabalho com o animal aqui é minucioso, é o que explica a veterinária Rosiana Oliveira. Os animais, quando chegam no curral, eles são inspecionados, tá? Separado os animais, por exemplo, um animal que tenha secreção nasal, tá? O nariz escorrendo. Ele vai para um curral vermelho, fica separado. Para o final do abate, ele é um animal que necessita de uma
inspeção especial. No primeiro trimestre de 2020, o frigorífico chegou a alcançar um nível de 5.000 abates de cabeça de gado ao mês, número que ficou reduzido com a pandemia, passando para cerca de 3.500 cabeças de gado e 1.500 abates suínos. Uma queda que não representou déficit para o administrador, que continuou com investimentos no local e visa dobrar o número de colaboradores, expandindo ainda mais a comercialização das carnes. Nós fizemos um investimento bem considerável, na casa de quase 8 milhões de reais, para que ela estivesse na situação que ela está hoje. Ainda não terminamos ainda. Eu acredito que mais um ano de investimento, 1 ano e meio aí, na construção das camas frias, na construção da desossa, para que nós possamos chegar na capacidade máxima que nós queremos, né, que é atingir todo o território nacional. Tudo isso em busca de um selo importante que pode trazer inúmeros benefícios para a cidade. O SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que vai potencializar as vendas no mercado. A diferença de SISB para IMA é estrutural, tá? É uma questão de estrutura, espaço físico e implantação de alguns programas que se chamam programas de autocontrole. Hoje nós temos todos os programas de autocontrole implantados dentro do frigorífico aqui de Araxá. Por isso, nós já estamos no patamar da solicitação da equivalência do SISB. O objetivo é adquirir mais mão de obra, gerar mais empregos e renda para o município. Nós atendemos hoje todo o estado de Minas Gerais, né, a região aqui do Alto Paranaíba, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Tapira, Perdizes, Santa Juliana. Todas as cidades vizinhas hoje desfrutam do trabalho do frigorífico. E nós vamos trabalhando também, juntamente com o Instituto Mineiro Agropecuário, que é o IMA, para que nós possamos conseguir o SISB, né, para nós estar levando essa carne também para outros estados. No informe epidemiológico de Minas Gerais, hoje até o momento foram 419.655 casos confirmados. Estão em acompanhamento 26.895 pacientes e são 382.709 pessoas recuperadas. Estão confirmados 10.051 óbitos. A seguir, um balanço do avanço da Covid-19 na microrregião de Araxá no mês de novembro. E ainda hoje o editorial Raio X com a Lavinha Drummond. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Eu volto a esta edição com a atualização da pandemia em Araxá. Hoje foram divulgados 33 novos casos da Covid-19, totalizando 2.940. Destes, 2.697 estão recuperados, 202 pacientes permanecem em monitoramento, 41 óbitos foram registrados. Acompanhe como foi o balanço final do número de casos da Covid-19 na microrregião de Araxá no mês de novembro. No mês de novembro, foram mais 567 notificações positivas para a Covid-19, na soma das 8 cidades da microrregião. No dia 3/11, o total era de 73 óbitos e no dia 30, o número saltou para 80. Em novembro, moradores de Araxá, Ibiá e Pratinha faleceram por complicações da doença. Araxá permanece com maior percentual. Iniciou o mês com 2.435 casos e terminou com 2.907. O total de pacientes recuperados teve um salto
Dia 3, todas as cidades tinham 3.685 e no dia 30 de novembro, 4.204, 519 a mais em 27 dias. Os primeiros boletins totalizaram 3.949 e os últimos 4.516. E agora vamos falar de economia. A pandemia aumentou o pessimismo do brasileiro em relação ao segmento no país e elevou o temor em relação ao mercado de trabalho. Segundo o levantamento, 67% dos entrevistados afirmam temer uma alta do desemprego. Em outubro de 2019, esse percentual era de 55%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas das classes A, B, C e D em todo o país entre os dias 2 e 16 de outubro através da internet. De acordo com o estudo, apenas 18% dos brasileiros afirmam estar tranquilos em relação ao atual emprego ou fonte de renda. Para 59%, o cenário é de atenção ou preocupação, enquanto 23% afirmam estar segundo o IBGE. A taxa de desemprego chegou a 14,4% no trimestre encerrado em agosto. O IBGE só considera desempregados aqueles que procuraram emprego no período do levantamento. O pessimismo com a economia também aumentou. Segundo a pesquisa, o percentual de entrevistados que consideram a situação econômica do Brasil boa hoje caiu de 14% em outubro de 2019 para 9%, enquanto a fatia dos que consideram a situação péssima aumentou de 15% para 19%. Para um terço dos entrevistados, o crescimento do país vai piorar, contra 32% que acham que vai melhorar. É a primeira vez desde 2017 que há mais pessimistas que otimistas neste critério. Eram 30% e agora 43% há um ano. No próximo bloco, a semana de julgamentos no Tribunal do Júri em Araxá. E o editorial Raio X com Lavinha Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. Um levantamento aponta redução de mais de 33% na criminalidade violenta no estado entre janeiro e outubro de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de roubos consumados caiu 36,85% em Minas Gerais entre janeiro e outubro de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. A compilação dos dados de criminalidade violenta revela que foram 38.552 crimes violentos de janeiro a outubro de 2020, quase 20 mil a menos no mesmo período de 2019, quando o registro foi de 58.237. A criminalidade violenta abrange registros de homicídio consumado e tentado, extorsão mediante sequestro consumado, sequestro e cárcere privado, estupro consumado e tentado, estupro de vulnerável consumado e tentado, roubo, extorsão consumado e tentado.
Além desses crimes, o Observatório de Segurança Pública também monitora os registros de furto e lesão corporal. Já em relação a homicídios consumados, o número de vítimas registrou queda de 5,04% no estado. Desde o início da pandemia, as estatísticas de feminicídio e de violência doméstica contra a mulher, produzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, também são acompanhadas e publicadas mensalmente. Segundo o levantamento mais recente, as ocorrências de feminicídios consumados em Minas Gerais apresentaram queda de quase 10%, passando de 119 casos entre janeiro e outubro de 2019 para 108 no mesmo período deste ano. Esta semana começou a série de julgamentos de homicídio na nova sede do Tribunal do Júri, no bairro Guilhermina Vieira Chayer. Os 2 primeiros julgamentos foram de crimes ocorridos no bairro Salomão Drummond. O primeiro deles, um ex-amásio, foi acusado de matar Joana Dark Dias Ferreira, na época com 38 anos. Ele pegou 14 anos de prisão e está preso desde que o crime ocorreu em outubro de 2018. O segundo foi uma desavença entre amigos na rua Atílio Colombo, também no Salomão Drummond. Após meses sem júri popular, o serviço foi reativado no novo prédio do Fórum Tito Fulgêncio. A dinâmica ocorre com a aplicação das medidas de segurança sanitária. Os critérios de segurança e distanciamento social que são padrão no Tribunal de Justiça, já desde há alguns meses, e a gente consegue trazer justiça, que é um serviço essencial para a população, de maneira segura segundo as regras de saúde pública, no Tribunal do Júri da nova sede do Fórum local. O segundo julgamento é o único em que o réu está solto há mais de 3 anos. O delito aconteceu em 7 de janeiro no ano 2017, por volta das 15 para 5 da tarde. De acordo com a denúncia, o acusado e a vítima tinham um desafeto 3 anos antes do ocorrido. Em depoimento, o réu mudou a versão 3 vezes sobre o que utilizou para matar o William Desidério Parente, que tinha 21 anos, e conforme consta na autópsia, teve 11 lesões. A família do jovem acompanhou todo o processo neste dia 1º de dezembro. E meu filho, realmente, ele foi usuário de droga, mas ele estava se recuperando. Fazia 6 meses já que ele estava trabalhando de carteira assinada, entendeu? Chegou um dia antes, tinha recebido o salário dele do mês, contente, falou assim: mãe, eu vou ser promovido no meu serviço. Eu entrei como ajudante, eu vou ser promovido para armador. Estava super feliz, entendeu? Me deu dinheiro, que ele recebia e me dava dinheiro. Infelizmente o dinheiro foi usado para pagar o sepultamento dele. Então a nossa vida depois nunca mais foi a mesma. E esse rapaz, ele era de dentro da minha casa. Pelo contrário, né, que ele não cita nada disso. Mas ele era de dentro da minha casa. Eu chamava até a minha mãe de mãe. O juiz de direito que preside os julgamentos explica o porquê Marco Aurélio de Paula Marins ficou preso após os fatos. Permaneceu em cárcere privado até o dia 2 de agosto de 2017, menos de 7 meses após o crime, e teve a liberdade concedida. Os demais se encontram presos. O réu de hoje foi solto em virtude da concessão de sua liberdade provisória quando da pronúncia, quando da decisão que encaminhou este réu a júri popular. O julgamento terminou no final da tarde e o réu foi absolvido. Fique agora com o editorial Raio X com Lavinha Drummond. A Casa do Povo é a Câmara Municipal de Araxá. Alguns dos seus ocupantes estão esvaziando suas gavetas e outros já com novos projetos debaixo do braço. É assim que a banda da democracia toca. A alternância. É por lá que circulam os fiscalizadores do dinheiro público e é por lá também que deve levitar novas ideias para o executivo poder fazer mais e melhor. É assim que reza a esperança de todos nós eleitores. Mas na política velha, vigora a manobra de transferir alguns vereadores para promover os não eleitos. Ora, se você elegeu o seu João, quer seu João na bancada de vereadores. Se você elegeu a Dona Maria, quer Dona Maria onde você achou que ela seria uma boa representante. Enfim,
Agora, novos tempos. E vamos torcer para que essa prática enferrujada seja aposentada e prevaleça a política do exercício dos 15 escolhidos pelo povo. Verdade, verdade, verdade. Até porque, minha gente, elegemos representantes para legislar e não para ocupar cargos na prefeitura. Então, resta torcer para que o bom senso impere. E daí, claro, comecemos a administrar diferente e fazer o prometido, uma política com perfume de vida nova. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu fico por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. Até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.